Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira que vão classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A designação vinha sendo defendida pelo presidenciável Flávio Bolsonaro em várias agendas com autoridades americanas em Washington, enquanto o governo Lula teme riscos até econômicos relacionados a essa medida. Vamos tentar entender os impactos disso, confira. As designações do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital como grupos terroristas foram divulgadas pelo Departamento de Estado americano nesta quinta-feira e ignoram a tentativa do Brasil de barrar a iniciativa. O governo Lula buscava negociar um pacote com Donald Trump para o combate ao crime organizado. A classificação já era estudada pelo governo Trump, mas o anúncio ocorre após a visita do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente, ao secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. As designações abrem espaço para interferência americana em território brasileiro. O governo teme ainda a exploração política do tema por bolsonaristas durante a campanha eleitoral. Rubio diz que o governo Trump usará todas as ferramentas disponíveis para assegurar os interesses dos Estados Unidos e interromper o fluxo de recursos que financiam narcoterroristas violentos. A medida dá instrumentos a Washington para impor restrições capazes de afetar o sistema financeiro brasileiro. Empresas e instituições financeiras do país ficam expostas por manter negócios, contratos ou transações de qualquer natureza com os suspeitos de ligação com o PCC e o CV. Historicamente, os Estados Unidos impõem estas designações contra organizações políticas paramilitares no Oriente Médio e na América Latina. Mas Donald Trump tem utilizado a medida como um instrumento de pressão em meio a um discurso de guerra às drogas dentro dos Estados Unidos. Foi com base no mesmo discurso que os Estados Unidos, sob Trump, justificaram a operação contra Nicolás Maduro na Venezuela. Realizaram uma operação com forças militares do Equador contra cartéis locais. Ameaçaram atacar militarmente grupos do México, mesmo que sem o aval de autoridades locais, e apoiaram publicamente um candidato que terminou eleito na eleição presidencial em Honduras. Gilmar, há duas reações até aqui que a gente tem podido averiguar. Entre alguns especialistas, promotor de justiça Lincoln Gaki, aqui em São Paulo, considerado uma das autoridades mais destacadas no combate ao PCC. A reação deles é muito cautelosa, dizendo, olha, isso aí muda um pouco o combate ao crime organizado, não sei se vai ajudar, talvez atrapalhe. Quando a gente pega as Forças Armadas, elas dizem, olha, se vier uma cooperação em matéria de vigilância de fronteira, que só pode existir entre países, a gente acolhe isso, mas não queremos muita politização. Mas é exatamente esse onde está o foco hoje, na politização. Qual é o teu cenário? Olha, primeiro de tudo, boa noite, um prazer estar aqui com você, com o Caio, Lorival, Daniel, com aqueles que nos assistem. Eu creio que o cenário que se desenha como primeira variável é de instabilidade. A gente pode dizer com alguma segurança que os parâmetros que norteavam não só a diplomacia brasileira na sua relação com os Estados Unidos até aqui, mas também o comportamento de atores econômicos, e você fez muito bem aquela listagem dos impactos desse tipo de movimento sobre setores estratégicos da economia brasileira, mudam. E mudam num parâmetro que, caso nada seja alterado, isso quer dizer, não haja uma reversão, como nós vimos na questão da Lei Magnitsky no ano passado, você transforma e muda completamente o processo de gestão de risco político por atores privados. Porque isso faz com que você tenha que se preocupar não só com o que acontece aqui, e isso empresas que não necessariamente teriam interesse nos Estados Unidos, mas você passa a ter que se preocupar também com as interpretações derivadas de autoridades políticas americanas sobre determinados tipos de movimento. Imagina a seguinte situação, William, só para dar um exemplo. O Brasil tem um sistema de pagamento coordenado pelo Banco Central, que é o PIX, certo? E aí, numa interpretação no limite do que seja envolvimento de qualquer autoridade monetária ou organização financeira com envolvidos com alguma dessas duas organizações... Tipo lavagem de dinheiro. Tipo lavagem de dinheiro. Imagine que uma autoridade ou um burocrata em Washington, pressionado por interesses de companhias americanas pela questão que envolve o PIX, e diga, olha,
O PIX facilita o processo de lavagem de dinheiro porque ele não está submetido a regramentos de compliance que são originários de Washington. Isso muda o precedente e os marcadores do tabuleiro de maneira muito profunda e faz com que um gestor de empresa financeira brasileira que ontem estava preocupado apenas com o cenário eleitoral local e as eventuais oscilações de preferências em favor de Bolsonaro, de Lula ou de qualquer outro candidato, a partir de amanhã de manhã, ele tem que começar a se preocupar também com como Washington vai validar essa decisão. Você está levantando isso como hipótese, se eu estou interpretando você corretamente, mas é uma linha de raciocínio que está na cabeça de todo mundo, Lorival. Isto é para valer ou é uma, digamos, típica ação político-eleitoreira que se esvai em todo o impacto que tem, em repercussão na internet, nas declarações de políticos? É para valer? Ela cria fatos consumados. Primeiro, politizando o conceito de crime organizado. Quando você trata um crime organizado como se ele fosse terrorista, você já fez a politização da discussão, porque você abandonou os critérios técnicos e passou a usar outros tipos de critérios que não são os conceitos técnicos internacionalmente aceitos. Esse é um aspecto. E o outro é que muda o balanço de poder entre Brasil e Estados Unidos, porque os Estados Unidos adotam novas ferramentas que antes ele não tinha, que até algumas horas atrás ele não tinha ferramentas de pressão sobre o Brasil para impor os seus interesses, os seus desejos. E fica legalmente respaldado para tratar como questões de segurança nacional e de defesa nacional, questões que antes eram tratadas como questões comerciais, questões regulatórias, questões financeiras e nas suas especificidades. E até mesmo questões de segurança, estritamente, quando se trata do controle do crime organizado, do narcotráfico, do tráfico de drogas, do tráfico de armas e assim por diante, tráfico de pessoas. Pode escolher qualquer tipo de crime organizado. Agora, quando os Estados Unidos dizem, não, existem grupos no Brasil abrigados pelo Estado brasileiro, que representam uma ameaça à segurança nacional, e a doutrina de segurança nacional adotada pelos Estados Unidos contra o terrorismo, sobretudo a partir do dia 11 de setembro de 2001, é uma doutrina de militarização, diferente da Europa. Até hoje é a polícia que combate o terrorismo na Europa. Estados Unidos não. Isso é entregue às Forças Armadas, com consequências que a gente viu recentemente na Venezuela, por exemplo. A captura de Nicolás Maduro foi uma operação militar. Então, enquanto Nicolás Maduro e a Venezuela são um regime ditatorial, o Brasil ainda é uma democracia. Então, você abre caminho para uma arbitrariedade, para uma projeção de poder dos Estados Unidos sobre o Brasil que não havia até algumas horas atrás. Como é que o governo brasileiro está reagindo? Caio, Daniel? Eu sinto muita cautela, não há uma manifestação oficial ainda. Ministério da Justiça, Itamaraty e Palácio do Planalto em interlocução, porque é visto dentro do governo como uma questão atinente à segurança pública e não à questão nacional, de defesa nacional. Entendendo, primeiro, que se trata de uma medida política para ajudar a candidatura adversária, Flávio Bolsonaro, e segundo, tentando validar e entender até onde seria aplicada na prática mesmo, né? Com sanções econômicas, que tipo de intervenção poderia ocorrer, se é que ocorrerá, né? Entende-se que há uma legitimidade, não legitimidade, mas a decisão permite que os Estados Unidos promovam ações, mas há uma dúvida no governo se os Estados Unidos tomarão essas ações ou se o objetivo era meramente político-eleitoreiro de beneficiar a candidatura adversária principal. Daniel. Havia já uma suspeita muito grande por parte do governo brasileiro, vários ministérios, assessoria internacional da Presidência da República, Itamaraty, de que o governo Trump estaria inclinado a interferir de alguma forma, a buscar um papel e jogar nas eleições brasileiras de outubro. Isso é visto como principalmente uma tentativa de politicamente influenciar, ter um papel e usar esse poder da espada, de a qualquer momento ter o poderio, as armas necessárias para aplicar instrumentos que constranjam de alguma forma a economia brasileira e possam prejudicar.
Se os Estados Unidos vão fazer isso ou não, há uma grande dúvida no governo brasileiro. Diferentemente do tarifaço no ano passado, hoje existem canais entre governo brasileiro e Washington que estão já devidamente fluidos, consolidados. O problema é, para o governo brasileiro, que o bolsonarismo também tem isso com boa parte, principalmente do Departamento de Estado. O que a gente viu hoje foi uma evidência clara desses laços entre o bolsonarismo e toda aquela turma do Departamento de Estado. Marco Rubio, Christopher Landau, Darren Beatty, que é o responsável pelo Desk Brasil. Agora, foi muito lembrado hoje no Itamaraty o exemplo do México. Quando os Estados Unidos designaram o Cartel de Sinaloa, Cartel do Golfo como organizações terroristas, poucas semanas depois houve sanções a 3 instituições financeiras de médio porte, é verdade, mas havia ali uma corretora de valores mobiliários com ativos de mais de 10 bilhões de dólares entre essas instituições, que foram sancionadas e tiveram alguma restrição para fazer, por exemplo, trabalhar com remessas internacionais, participar do SWIFT, que é o sistema de pagamentos de comércio. Então, existe essa interpretação de que, por exemplo, como você tem a REAG, que teve conexões levantadas no inquérito da Polícia Federal com o PCC, qualquer outra instituição financeira em tese que trabalhou com a REAG poderia ser um alvo do Tesouro americano. O que vai mais ou menos... Não, converge bastante com o que você vinha dizendo, Creomar. Do ponto de vista do sistema financeiro brasileiro, algo parecido a isso que foi feito no México é trágico. Porque é uma das ferramentas mais duras que eles têm, que, aliás, não é nada nova. Eles vêm utilizando isso há mais de 20 anos, desde o 11 de setembro, por sinal, que é quando começaram a criar essas ferramentas de estrangulamento financeiro do que eles consideram que são organizações terroristas transnacionais. É real esse perigo para o Brasil do ponto de vista do sistema financeiro? Olha, eu vou responder parafraseando um sucesso do cinema. Eu acho que é um perigo real e talvez imediato, né? O que efetivamente se constrói aqui, e nisso eu vou me aproveitar de uma fala que o Lorival fez uns minutos antes no programa anterior, em que ele dizia que à medida que a gente se afasta da definição técnica de terrorismo e abraça a definição politizada de terrorismo, a gente vai subindo um degrauzinho numa escala de inconsequência política. E repare, quando o Caio trouxe aqui a leitura do governo, e é um elemento central desse tema, Flávio Bolsonaro vinha num momento de muita fragilização, ele buscou aonde? Buscou onde teria apoio para conseguir algum tipo de movimento. O problema do movimento não é o que ele resolve para uma pré-candidatura agora. O problema do movimento é aquilo que ele potencialmente pode gerar de crise no futuro, porque os atores políticos passam, mas as posições permanecem, e esse é o elemento central aqui quando a gente faz esse tipo de discussão. Então, aí você está colocando um problema para a gente refletir agora em cima dele, Lorival, que é o seguinte: em que lugar o Brasil ocupa nessa constelação de ações americanas contra o que eles chamam de cartéis declarados como terroristas, organizações do crime organizado em outros países declarados como terroristas? Nós somos um caso especial. Ou nós estamos inseridos numa estratégia para dar um nome a isso, inseridos numa ação mais ampla? Eu acho que a gente tem que falar dos Estados Unidos de Trump, que são diferentes dos Estados Unidos de Joe Biden, de George Bush, de Bill Clinton. A gente teria horas aqui para discutir cada nuance de cada governo. Nos Estados Unidos de Trump existe uma estratégia nova, que é uma estratégia de segurança e de defesa, de projeção de poder sobre o hemisfério ocidental, né? Isso é algo novo, com essas nuances é inédito. Nem é nuance, é brutal. Exato. E essa é uma ferramenta que ele pode vir a utilizar para justificar uma série de ações e de arbitrariedades, e ele, na tentativa talvez de instalar ou de obter a vitória desse candidato que esteve ontem com ele, o Flávio Bolsonaro, daí pode surgir o risco é real, surgir um tipo de coalizão militarista,
Porque o Flávio Bolsonaro é filho do Jair Bolsonaro, que mobilizou comandantes militares, autoridades militares na tentativa de se perpetuar no governo depois de ter sido derrotado nas eleições. O Trump também tentou isso, com muito menos êxito. Ambos não tiveram êxito, mas o Trump foi cortado, porque nenhum militar americano se filiou a essa tese. Agora, você tendo aqui essa justificativa de que é preciso empregar as forças militares, e aí você faz expurgos entre os comandantes que não vão aceitar porque dentro da doutrina militar brasileira isso é um risco grave. Então, assim, eles vão resistir, e aí isso se torna uma justificativa para realizar expurgos no comando, como o Trump fez. O Trump está fazendo expurgos nas Forças Armadas Americanas. Inclusive o comandante do Sul. Uma série de comandantes importantes. Então, se isso acontece se é o Flávio Bolsonaro é legitimamente eleito, né, e depois começa a tracionar essas ideias de uso das forças militares no emprego contra o crime organizado, contra o crime comum, você tem um espaço que as forças militares passam a ganhar na vida brasileira que elas só tiveram durante a ditadura militar brasileira, isso com um apoio ostensivo dos Estados Unidos. Então você tem uma gama de consequências possíveis de risco para a democracia gigantescos. Eu não estou querendo dizer que a nossa situação atual é boa, que a gente tem que aceitar o crime organizado, os juízes corruptos, a polícia corrupta, o Estado infiltrado pelo crime organizado, nada disso. Mas é aquela história. Você tem uma hepatite, aí você vai tratar como se fosse uma hipertensão. Você não controla a hepatite, você cria novos problemas. Eu não queria que você tomasse a palavra, mas queria também que você trouxesse o seguinte. Que você trouxesse o seguinte: a única manifestação de autoridade nessa área que a gente conhece até aqui, pública, precedeu em algumas horas esse anúncio em Washington. Foi do assessor especial de política internacional, Celso Amorim, segundo o jornal O Globo, participando de um evento em Moscou, nessa tarde. Ele disse isso daí, a classificação, ele ainda não sabia que ela tinha sido declarada. Essa classificação é um pretexto para intervenção. É assim que o governo brasileiro pensa? Acho que não chegou nesse nível ainda. Mas eles não se manifestaram. Não, eu estou falando a única precede o anúncio. Sim, acho que o governo brasileiro, Itamaraty, Palácio do Planalto, Ministério da Segurança e também Forças Armadas, eles estão tentando entender até onde essa medida é para valer. Acho que tem uma dúvida, uma interrogação. Eles sabem o potencial da medida, mas estão tentando saber até onde os Estados Unidos querem de fato chegar nesse potencial, ou querem chegar a um nível, vamos dizer, intermediário, ou querem apenas, vamos dizer, interferir numa agenda política eleitoral em favor do principal candidato oposicionista, que é o Flávio Bolsonaro. Acho que tem gradações ainda, antes de ter uma conclusão tal qual a do embaixador Celso Amorim. Deixa aí para um ponto que você já pegou ainda de raspão, vamos direto a ele agora. Que peso isso tem na luta política brasileira, essa classificação hoje? Luta política brasileira, que eu digo, é especificamente em relação às eleições. Olha, eu creio que a gente pode dividir isso em duas camadas que são igualmente interessantes. A primeira, a gente já deve observar e já está observando com os pronunciamentos em redes sociais, onde o bolsonarismo tem muita capilaridade e atores importantes como o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro já se pronunciaram, outros atores vinculados a eles também se pronunciaram, inclusive com um elemento muito interessante, William, que me vem à memória agora. Recados dados ao serviço diplomático brasileiro pela não abertura da embaixada para que o Flávio Bolsonaro fizesse de lá sua coletiva pós-diálogo, sendo que era uma visita extraoficial e tem um defeso eleitoral, uma prática diplomática recorrente. Eu creio que essa é uma primeira camada. E nela já vai estar muito definida que o governo vai estar na defensiva. Eu creio que o Caio foi perfeito na sumarização. Ele dizer, olha, eles estão tentando entender. Tentar entender é estar na defensiva. Se você não quer entender, você parte para o ataque. A segunda que a gente vai ter que observar há cerca de 10, 15 dias aí é o impacto disso em termos de medição de intenções de voto. Porque o movimento, em algum sentido, vem para o resgate de um Flávio que estava começando a apresentar sinais de desgaste
em dois públicos muito importantes: jovens de 16 a 24 anos e aqueles eleitores de centro-direita, que estavam começando a escapar, indo mais para o Lula do que para a indecisão. Creio que esses são os dois elementos que a gente vai ter que observar.